O melhor dia para você comprar ações na Bolsa Brasileira é o primeiro dia, ou seja, o primeiro pregão. Mas você não deveria se importar com isso. Eu sei que você já vai ficar preso nesse looping. Amir, eu preciso aportar no primeiro dia. Calma, que eu vou explicar uma série de coisas. Esse é o melhor dia, mas você não deveria se preocupar com isso. Antes disso, eu só quero te pedir aquele like na confiança, segue aí o canal, se inscreve porque é sempre muito importante, mostra para o YouTube a relevância que esse conteúdo tem para a rede, para todo mundo. E se você gostar do vídeo no final, também compartilha com mais pessoas para que elas também tenham essa informação relevante. Mas tudo isso, todas essas informações eu não tirei da minha cabeça. O que eu fiz? Eu peguei a cotação do Ibovespa, que é o índice da Bolsa de Valores do Brasil, desde janeiro de 1994, porque 94 ali foi quando criaram o Plano Real, não foi bem em janeiro, mas a gente já tinha uma cotação que já dava para trabalhar melhor até maio de 2026. Então eu peguei um período muito longo, mais de 30 anos, para pegar a cotação do mês e qual é o melhor dia que você pode investir para ficar mais barato, a melhor condição que você pode comprar dentro de um mês. A menor cotação. E aí o que eu medi? Quando essa menor cotação, ela acontece, qual o pregão que normalmente acontece? E aí eu fiz um ranking que é esse aqui. Eu ranqueei quando essa mínima acontece e 51 meses ela aconteceu no dia 1º, de um total de 389 meses. Você não deveria se preocupar com isso, já vou explicar por quê, mas eu sei que vocês ficam com esses números na cabeça. O segundo lugar vai para o dia 2, com 29 ocorrências, 29 meses em que a mínima foi no dia 2. E o terceiro lugar, o dia 3, em que 27 meses, a mínima do mês foi no dia 3. Só que, curiosamente, o quarto lugar é o dia 29 e o quinto lugar é o dia 30. Ou seja, do dia 29 até o dia 3, mais ou menos, do 29º, 30º até o dia 3, ali a gente tem a concentração da maior quantidade de vezes, o que dá um total aí de 37% das amostras que acontece nesses 5 dias. Ou seja, o final do mês ou o começo do outro mês são os dias em que mais acontecem as mínimas. Por quê? Para fundos imobiliários, a gente tem a data com e a data ex. Dia 1º, primeiro pregão, é a data ex. Ações não tem muito isso. Às vezes pode ter, mas a data ex ela é distribuída ao longo do mês, então a gente não tem esse efeito calendário tão forte para as ações, então a gente não tem uma explicação tão clara. E se você acha que tem algum outro motivo, bota aqui nos comentários que eu quero saber o que vocês acham de qual é o motivo para o dia 1º ser o melhor dia do mês, porque não me vem nada à cabeça, já que esse efeito do pagamento de dividendos, da Datacom e Data Ex, não é um efeito normal para as ações como é para os fundos imobiliários, pelo menos não nessa data, tá? Mas você já sabe, o melhor dia para comprar é o dia 1º, só que você não deveria se preocupar com isso. Sabe por quê? Porque o importante é a gente pegar e olha assim, se eu comprasse em qualquer preço, e aí eu estou usando o preço de fechamento como referência. O preço de fechamento de qualquer dia. Qual a média do preço de fechamento? Beleza, já tem o número. A diferença para essa mínima do mês, quanto é? Normalmente, quanto seria o meu custo de oportunidade? Isso é o que eu estou medindo na minha dissertação de mestrado, só que eu faço uma pesquisa mais ampla para 20 países emergentes, não só Brasil, e aí eu dou uma olhada em 20 países, 10 anos, os últimos 10 anos, porque nem todos têm cotação com tanto período como o Brasil, com tanto tempo, 30 anos, e aí para 20 países, na média, a diferença entre você comprar no preço de fechamento de qualquer dia ou na mínima é de 3,36%. E o que explica uns terem um resultado maior ou menor é a volatilidade. O Brasil e a Turquia, por acaso, são os países desses 20 emergentes os mais voláteis. Então a gente tem uma diferença bem maior. Quanto é essa diferença? Em pouco mais de 30 anos é 6,48%. Então, acertar a mínima, pegando todo o histórico desses últimos 32 anos mais ou menos, você teria um ganho maior
de cerca de 6,48% se conseguisse acertar a mínima todos os meses ao longo de 32 anos. E aí você vai falar, Mira, então é muito melhor, eu preciso acertar o timing, que é o momento correto. Não precisa, porque aí é que está o grande segredo. Esse levantamento pegou 32 anos, 389 meses. Só que quando a gente divide por blocos de 5 anos, a gente percebe que é justamente isso aqui, que essa diferença ela está diminuindo, sendo agora, tudo bem, que o período de 5 anos termina lá em 2028, a gente tem uma diferença de 3,36, mas essa diferença ela está caindo, era 10, depois 7 e pouco, 6 e pouco, 5, 5, 5. Agora a gente está alguma coisa mais próximo de 3, 4, vamos ver como é que vão ser os próximos anos. Essa diferença está caindo. Então essa preocupação de tentar acertar o impossível, que é a mínima, ela cada vez perde o sentido. Por quê? Porque esse retorno ele tem ficado cada vez menor. A disciplina de aportar sempre por qualquer preço está se tornando cada vez mais importante do que você tentar acertar ali o time. E mira, por que? Você deve estar pensando por que essa diferença está caindo. Eu falei para vocês, nos meus estudos, fiz regressão, fiz todos os cálculos e tudo, e a gente chega que a variável explicativa, é assim que a gente chama em cálculo, né, na econometria, a variável que explica, que diz o porquê, é a volatilidade, que é esse movimento de sobe e desce. E a nossa bolsa está ficando menos volátil, menos arriscada, porque a volatilidade é o grande risco, é o risco de mercado, é o risco de se mexer. A nossa bolsa está ficando menos arriscada, ela está ficando mais comportada, assim como os mercados mais maduros. Por que isso? Porque se a cotação do Ibov sobe, cada vez fica mais difícil ele subir um percentual grande ou cair um percentual grande. Por quê? Porque pensa comigo, quando o Ibovespa tinha 50 mil pontos, se ele andasse 5 mil pontos, representava 10% para cima ou para baixo. Só que com o Ibovespa em, por exemplo, 200 mil pontos, é 4 vezes mais, e aí é mais ou menos, é um pouco próximo, não tanto do dia de hoje que eu estou gravando, mas é mais ou menos ali por onde a gente vai permear. Esses 200 mil pontos, se o Ibovespa cair 5 mil pontos, significa que ele caiu 2,5%. Então a variação percentual ficou muito menor naqueles mesmos 5 mil pontos. Aí você vai me falar, Mira, mas as empresas, elas também estão valendo mais, por isso que a cotação do Ibov subiu. Não necessariamente, porque muitas empresas pagam dividendos e isso faz com que a cotação delas não suba. Mira, mas por que sobe o Ibovespa? Porque entram mais empresas no índice, o índice vai aumentando, ele tem uma regularidade, a cada 4 meses é revisto, e aí novas empresas vão entrando, as empresas crescem, as que estão ali. Então, você tem também emissão de novas ações, tem uma série de fatores que ajudam o Ibovespa a subir, mesmo que você não veja ali na cotação das ações. Então, o índice tem ficado mais estável, tem se movido menos, e por isso essas diferenças da mínima para o preço de fechamento ou qualquer outro preço estão ficando menores. E aí é que mora o segredo, porque você precisa de disciplina. Essa diferença, quanto menor, ela vai premiar quem tem disciplina. E o grande risco é não ter disciplina. O grande risco não é a bolsa se mexer, é você não ter disciplina. Sabe por quê? Porque pensa assim, vou ficar tentando acertar a mínima. O Mira falou que é no primeiro pregão, primeiro dia, o segundo, eu vou tentar ali pegar a mínima do Ibov, e aí vai que você, por acaso, tem algum problema, tem uma reunião, trabalho, pegar filho na escola, fazer qualquer coisa, e você acaba esquecendo de fazer o seu aporte. O que vai acabar acontecendo? O que acontece com a maioria das pessoas? O dinheiro vai ficar parado lá na conta, você vai gastar esse dinheiro e aí não vai ter aporte nem na mínima, nem na máxima, não vai ter aporte em lugar nenhum, porque você foi lá e meteu o pau no dinheiro. Esse é um comportamento natural, não é uma crítica. Isso é um comportamento natural, por isso que o maior risco é você não investir. Independente se vai ser na mínima, se você vai acertar ali a asa do mosquito, a asa da mosca ali, no detalhe, isso importa pouco, principalmente no longo prazo. O mais importante é você ter a
disciplina de investir sempre. Isso é muito mais importante do que você acertar ali o menor preço, mesmo porque é impossível você acertar o menor preço todos os meses ao longo de décadas e décadas e décadas. Por isso que a disciplina é a sua maior aliada. O que você precisa é de DCA, Dollar Cost Averaging, que é o tema central das minhas pesquisas do mestrado, da minha dissertação, que é nada mais, nada menos do que investir todos os meses, ou todos os períodos, normalmente todos os meses. A disciplina de investir sempre é a melhor estratégia que você pode ter. Eu tenho todos os estudos que provam que essa é a melhor estratégia, não porque vai dar o melhor retorno, mas porque vai dar o retorno possível. Porque a maioria das pessoas, elas são assalariadas, então você vai ganhar um dinheiro, você vai economizar esse dinheiro, vai sobrar algum, você vai gastar menos do que você ganha, sobrou algum, esse algum é o que você vai investir e você vai fazer isso todos os meses. Então, todo mês você tem um pouco de dinheiro para investir. Essa é a estratégia possível. Todo o restante, que se a gente ficar pensando, Mira, mas o Ibovespa deu 200%, sei lá, em 10 anos, em 20 anos, quantos anos? Isso é outra estratégia chamada LSI, que é a Lump Sum Investment, que é o quê? Que é você investir uma única vez e deixar o dinheiro lá para ver quanto ele vai render em 10 ou 20 anos. Isso só serve para quem ganha na loteria, para quem ganha uma herança, mas isso não é o normal. O normal é a pessoa trabalhar, poupar e investir. E aí esse investir rotineiramente é o DCA. Todas as vezes que vocês olharem comparações, que deu tantos por cento em 10 anos, qualquer coisa, o Bitcoin, o ouro, o Ibovespa, o CDI, essa informação não te serve de nada, porque ela está baseada num único investimento que foi feito e a pessoa, quanto deu no acumulado? Não importa, ninguém vai fazer um único investimento e vai esperar o resultado. Por quê? Porque você vai trabalhar todos os meses, vai receber o salário, vai economizar e aí, você faz o quê? Não posso mais investir porque eu fiz um único investimento para saber quanto é que vai dar. Tá errado. Então, todas essas comparações, essas informações que vocês estão vendo na internet de resultado acumulado, subiu tantos por cento em 10, 20 anos, 5 anos, tudo aí tá errado porque não serve pra gente. Não é que a matemática esteja errada, mas aquilo ali não serve pra nada. O certo é o cálculo de quanto você teria de resultado se você estivesse investindo, por exemplo, R$100 todos os meses. Esse é o cálculo certo. Eu já fiz essas contas várias vezes, usei o quinto dia útil como o dia que, em teoria, todo mundo já teria recebido salário, e a diferença também é pequena. E mais do que isso, o resultado quando você aporta todos os meses, ele é muito menor do que se você botar um dinheiro uma vez há 30 anos atrás, há 20 anos atrás. Por quê? Porque quando você vai comprando todos os meses, o preço vai subindo, que é natural, até pela correção da inflação, e aí você vai criando um preço médio que é maior. Isso reduz naturalmente o seu retorno. Mira, mas isso é muito ruim. Você não tem que pensar o que é ruim, você tem que pensar o que é possível. Pensa que em 10 anos você acumulou R$1 milhão, só que você foi colocando ali, durante 120 meses, você foi colocando dinheiro, mais, menos, mas você em 10 anos acumulou R$1 milhão. Você poderia voltar no tempo e pegar esse 1 milhão que você acumulou e investir todo de uma vez há 10 anos atrás? Não tem como. Então, essas comparações de que, rendeu tantos por cento, se você investir um pouco todo mês, você vai ficar chateado porque não vai dar o mesmo retorno, isso não deveria nem estar na sua cabeça, porque o mais importante é que você invista todos os meses um pouquinho, e isso não é só o importante, é o que você consegue fazer. Entendeu? Respira, tira essa pressão dos seus ombros e mantenha a disciplina de investir todos os meses, seja pelo preço que for. No longo prazo, isso dá pouca diferença, desde que sejam bons ativos, boas empresas. Aqui eu usei o Ibov como referência, porque o Ibov sobe sempre. Mas se você for comprar ações, você pensa em boas empresas, porque empresa ruim, ela vai cair durante muitos anos e aí tua conta não vai servir para nada. O importante é você comprar sempre boas empresas. Onde você acha essas boas empresas? Dentro da comunidade Mira. É o melhor lugar, casa de análise, plataforma, tudo no único lugar. Uma assinatura, você consegue todos os serviços lá dentro. Beleza? Gostaram desse vídeo? Comenta aqui embaixo o que vocês acharam, por que vocês acham que os números são esses, por que o primeiro dia do mês é o melhor dia para você encontrar as mínimas. Se vocês têm alguma ideia, comenta aqui embaixo, porque eu queria saber o motivo e vou, claro, esperar vocês no próximo vídeo. Um beijo, até lá. Tchau, tchau.